pediu perdão a Deus chorando e prometeu que nunca mais cometeria o mesmo erro? Só que você, na semana seguinte, se pega cometendo aquele erro que você jurava não cometer mais. A gente sabe que a frustração, né, esse ciclo de falhar com Deus repetidamente, nos faz desistir um pouco da fé. Mas deixa eu te contar o segredo. O apóstolo Paulo passou por isso. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Escrita Real. Eu já peço perdão, desculpas aí pela minha voz, se estiver um pouco diferente, que eu estou com uma sinusite que não sai de mim, gente. Ai, só misericórdia. Mas vamos orando aí que vai melhorar. Bom, nós vamos falar mais uma vez sobre pecado. Sim, esse é mais um vídeo da série, se eu não me engano, é o segundo, né? Que estamos falando sobre assunto muito importante. E a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre esse ciclo da frustração, de estar cometendo os mesmos pecados e também de como é que a gente lida com isso, né? Como cristãos, como é que a gente faz para lidar com esse peca e aí se arrepende, depois está pecando de novo e vamos ver, né? Bom, antes de continuar, gostaria de pedir para que você curta, comente, compartilhe e também não deixe de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Então vamos lá, talvez você seja novo na fé, não sei, ou já está maduro, você entende como acontece esse ciclo de repetições aí do mesmo pecado. Geralmente nós temos aqui aquela área de fraqueza maior nossa, então é importante que a gente descubra quais são os pecados que são de maior tentação para a nossa vida ou que já cometemos mesmo antes de nos converter, que vem da velha natureza e que ainda persiste na nova natureza. E aí eu separei aqui uns versículos para a gente entender um pouquinho isso, também uma parte mais prática. Bom, então a gente tem que entender que é essa batalha da carne e do espírito. Paulo vai dizer em Romanos 7, eu não anotei o versículo, mas eu vou botar aqui embaixo, que ele fala: o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que não quero, esse eu continuo fazendo. Então Paulo já mostrou ali como funciona essa guerra, nova natureza e a velha natureza. Então o próprio apóstolo Paulo, ele se lamentava, dizendo assim: poxa, aquilo que eu quero fazer eu não consigo. E aquilo que eu quero deixar para lá, esse aqui, olha, eu faço até com facilidade. Então, há essa luta entre a carne e o Espírito. O Espírito Santo está vivo em nós, né? Para aquele que aceitou Cristo Jesus. Você está com o Espírito. Mas aqui, ó, nossa carninha. Importante que você entenda que a santificação, ele é um processo. Então, não é uma mágica. Ah, aceitei Jesus, então não vou pecar mais. Não, infelizmente, vai continuar pecando. Não vai pecar mais quando o Senhor já tiver recolhido, você tiver com o corpo glorificado. Enquanto isso, você vai trabalhar nesse processo de santificação. Então, infelizmente, a conversão não apaga instantaneamente todas as inclinações humanas, e a Bíblia vai mostrar isso, né? Que a gente se inclina para o mal. A carne sempre vai querer alimentar ela, né? A gente viu isso no vídeo passado, aquele que se alimenta do espírito e aquele que se alimenta da carne. Então, gente, é um caminhar diário, vai ser uma luta constante e você vai ter que aprender a renunciar, vai ter que aprender a crucificar a tua carne todos os dias. E aí, como é que eu faço então? Como é esse processo de santificação? Primeiro é você reconhecer quais são os seus pecados, daquilo que você tem mais caído, a sua área de fraqueza, e sim, gente, se arrepender. E nesse processo de arrependimento, ele não funciona apenas, ai Senhor, me arrependo. Tem que ser genuíno, tem que ser de coração.
Por isso que a Bíblia vai dizer, e eu amo esse verso, que diz que Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. O que é isso? É um coração que entende, enxerga a necessidade de perdão de Deus, aquele que realmente se humilha e reconhece o quão pecador é. É aquele coração que se rende ao Senhor e busca justamente se corrigir, busca a santificação, a transformação. É aquele coração que chega para o Senhor e confessa os seus pecados. E aí 1 João, capítulo 1, verso 9, vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, o apóstolo João está dizendo o seguinte: se nós confessarmos o nosso pecado, então, a primeira coisa que você deve fazer é confessar o seu pecado. Por quê? Porque João vai dizer: Ele é fiel e justo, o Senhor Jesus, para nos perdoar os pecados. Então, eu falei no outro vídeo que Deus, Ele perdoa pecados e nos purifica de toda a injustiça. Então, somente a obra de Jesus com o Espírito Santo é capaz de purificar a nossa vida de toda a injustiça. Salmos 32:5, que é o Salmos de Davi, vai dizer o seguinte: olha, o próprio Davi declarou: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, ele disse a ele mesmo: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Aqui, Davi está falando uma coisa que é muito importante. Grave isso. Ele diz: reconheci diante de ti os meus pecados. Então, a primeira coisa que você deve é reconhecer seus pecados. E sim, diante do Senhor, confessar ao Senhor, sem encobrir suas culpas, porque a gente sabe que a gente fica o quê? Envergonhado. E aí a gente não quer falar, a gente não quer tratar de uma área. A gente tem essa síndrome de Adão e Eva, a gente quer se esconder, a gente quer pegar plantas de figueira e nos cobrir, né? A gente quer aqui cobrir nós mesmos, sei que o Senhor veja a nossa nudez, mas é importante que você ali fique descoberto diante do Senhor. E aí ele vai dizer: confessarei as minhas transgressões ao Senhor. Aqui há uma certa diferença entre pecado, transgressão e iniquidade que a Bíblia vai nos trazer. Mas entenda pecado como um todo. Aquele pecado que você comete conscientemente, aquele que você comete inconscientemente, aquele que você insiste em pecar, aqueles pecadinhos que eu digo pecados de estimação, que você carrega e muitas das vezes peca ali, faz intencionalmente. Então é todo tipo de pecado. Colossenses, capítulo 1, verso 13 e 14 vai dizer: pois ele, entenda uma coisa, gente, pois ele, Jesus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, uma vez que você aceitou o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador, você se batizou nas águas, né? Você fez a sua confissão pública de fé e você caminha com o Senhor, você tem que tomar posse dessa palavra e entender que Ele te tirou do império das trevas e te colocou, transportou no reino do seu Filho amado. E o que você ganha com isso? Você ganha o perdão dos seus pecados. Mas como, Karine? Eu preciso fazer alguma coisa? Não, porque esse perdão já foi conquistado na cruz. Jesus já morreu e pagou o preço do resgate. Então você não precisa obras, né? Você não precisa sacrificar algo para ter o perdão de Deus. Não, você já tem. E aí ele vai dizer, em quem nós... Então é nele que você tem a redenção. É nele que você encontra justamente ali o seu consolo. Como Davi, o tempo todo chegava ao Senhor e ele realmente ali se confessava. Davi, se eu fosse você, se você estiver
nessa luta e nesse conflito, nessa frustração sobre o pecado, aconselho você ler Salmos. Leia, medite os 150 capítulos e aí você vai encontrar esperança e consolo. Deixa eu beber aqui uma água. Bom, então vamos lá. Lado prático. Então, o que eu vou dizer para você? Não adianta orar contra a tentação se você continua frequentando os lugares e alimentando os pensamentos que te levam a cair. Interessante que a Bíblia ele vai trazer sempre um alerta, né? A Bíblia é o nosso, de fato, um guia de fé, né? A Bíblia vai dizer o seguinte, Provérbios capítulo 1, verso 15. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem. Né? Quando o Salomão está falando, né? Ele está falando para não seguir justamente na roda dos escarnecedores, por exemplo. Para não ir o caminho que os ímpios andam. Aqui, segundo Timóteo, segunda carta a Timóteo, né? Capítulo 2, verso 22, Paulo vai orientar Timóteo no seguinte: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Então Paulo está falando, fuja dos desejos malignos. Quando eu penso em fuja, esse verso, eu lembro de José. José, não sei se você conhece essa história, mas o José que foi o governador do Egito. E é uma longa história, mas ele foi para lá. E aí, a esposa de Potifar, né, lá no palácio do Egito, Potifar é o que mesmo, gente? Do rei do Egito, gente? Esqueci. Mas era lá. Era esqueci, gente. Vou botar aqui. Ele administrava a casa de Potifar. Só que a mulher dele simplesmente cismou com José, se apaixonou por ele e quis ficar com ele. E José, ele foge. Tem uma parte da Bíblia que vai dizer que ele foge daquela mulher, porque a Bíblia vai dizer que ela atiçava José todos os dias. Ou seja, ela era uma tentação para José. Mas ele, pegou firme e só fugiu. Contanto que ele fugiu, deixou a capa. Ele assim, e depois foi parar na prisão. Mas quando eu penso nisso, é esse comportamento. Fuja. Ah, mas eu vou literalmente correr? Talvez sim. Talvez você precise tomar medidas drásticas para que você não vá cometer esse pecado. Né? Exemplo, se você é da bebida, vício do álcool, enfim, ou por que você vai frequentar lugares que tenham isso? Por que você vai andar com amizades que consomem bebida? Isso vocês vão colocar na sua vida prática. É pornografia, então cuidado com o que você acessa no seu celular, desliga, enfim, coloca... É isso, por isso que Jesus vai dizer, né? Se teu olho te faz pecar, arranque e joga fora, que é melhor você ir ao céu com um olho do que ao inferno com os dois olhos. É isso, essa atitude radical que nós devemos tomar. Então, conclusão, para acabar o vídeo, para não ficar muito longo. Estou nesse ciclo de frustração. O que eu faço? Eu jurava que eu não fosse cometer mais aquilo. A gente já entendeu que é uma luta diária, então a frustração, ela é normal, bem compreensível. Leve isso ao Senhor. A gente sabe que talvez no primeiro momento seja muito forte, né? Seja aquela inclinação, aquela tentação muito forte. Mas continue perseverando em oração, em jejum, na leitura da palavra. E também muito importante, que você converse com pessoas maduras na fé. Não deixe de falar com seu líder, com seu pastor. Se você é mulher, fale com a pastora, com a sua líder. Confesse os seus pecados. E eu até esqueci de anotar aqui, mas mostra que na confissão, vou até aqui anotar para botar no vídeo, na confissão de pecados há cura.
Então, muitas das vezes, o que falta para que você vença esse pecado é confessar. Sim, quando você confessa, você realmente está ali se colocando numa humildade para em reconhecer que você necessita da graça de Deus. É nesse momento que você pede ao Senhor que Ele venha ao teu socorro com graça e misericórdia. Lembra que no último vídeo eu falei que Deus dá o escape e o livramento? É isso. Então confesse, faça como Davi e confesse diante de Deus aquilo que mais a área de tentação ou os erros que você vem cometendo, caindo, e não deixe que a vergonha e a culpa te assolem, não deixe que eles impeçam de você se chegar a Deus. Não se isole, não fique com sentimento de culpa e nem de vergonha, porque é isso que Satanás quer fazer na sua vida. Ele quer te paralisar, mas você não deve fazer isso. Traga luz ao seu erro, porque o perdão de Deus, ele é imediato. Deus vai. E aí, a partir do momento que você confessa seu pecado ao Senhor e aos seus companheiros de jornada e maduros na fé, você vai encontrar cura. E aí sim você será mais fortalecido a vencer a essa área. Então, muitas das vezes, né, esse processo de santificação realmente é através de aconselhamento, é através de discipulado com pessoas maduras na fé. Então, não tente fazer pela força da sua vontade, porque a carne nunca vai querer que você vença isso. Pelo contrário, vai querer que ela se alimente cada vez mais. Mas o que você vai fazer é realmente mudar a rota. Você vai se arrepender. Você vai ali, levar o Senhor e fazer uma rota completamente contrária. Né? Essa metanoia, esse arrependimento é uma mudança de 180 graus. Se você fazia aquilo, você vai fazer uma outra coisa. Então, é isso. Se um site te faz cair, até anotei aqui, se o site te faz cair, bloqueia. Bloqueia. Se uma amizade te leva ao erro, estabeleça limite. A fé precisa de atitudes práticas para sustentar a decisão espiritual. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Continue assistindo. Também assiste aí os vídeos da Evelyn, que estão muito bons, que fala sobre o namoro cristão. E estamos aí nesse climinha aí do Dia dos Namorados. Se eu fosse você, eu corria lá. Então, um grande beijo e até a próxima.